Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim e esse canal tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre vibração, né? A busca do eu interior, né? O olhar para dentro para despertar para o nosso caminho evolutivo. Essa é a proposta do canal, né? Claro que temos muito a desenvolver no canal ainda. A gente vem construindo as nossas bases aqui, através de leituras doutrinárias, leituras de- do livro da Bíblia, né? De fato, do livro dos Espíritos, para a gente construir uma base sólida aí para o desenrolar desse canal. Então, a gente está fazendo aqui a leitura. O livro dos Espíritos a gente já concluiu, né? E estamos lendo aqui a nossa Bíblia Peshita, já a famosa Bíblia Peshita. Se você está chegando agora, não sabe do que se trata, recomendo que você dê uma olhada lá nos primeiros vídeos da playlist sobre a Bíblia que tem no canal, que eu explico direitinho do que se trata, tá bom? Então a gente vai dar continuidade à nossa leitura. Nós estamos aqui no livro de Jeremias. Antes, obviamente, de começar a falar do canal, né? A gente tem o canal, esse canal que você está, ele tem algumas playlists com vários vídeos, então da própria Bíblia, do livro dos Espíritos, de práticas, de orações. Tem mais de 400 vídeos já no canal, disponível para vocês navegarem à vontade. E tem também no Instagram, onde a gente faz todas as manhãs uma oração, para a gente começar bem o dia, com uma energia positiva. E depois dessas orações eu vou compilando e vou subindo no YouTube também, tá bom? Então, nos siga no canal, dê o seu joinha, para ser avisado quando tiver vídeo novo. Normalmente nas segundas e quartas ou segundas e sextas. Então, sempre as segundas, e aí eu vou variando ou quarta ou sexta, dependendo da semana, tá bom? Isso no YouTube. E no Instagram também, curta, compartilhe, siga o nosso canal, ajude no engajamento, para que a gente possa cada vez mais expandir aí esse conhecimento, essas informações aí para vocês, tá bom? Eu sempre gosto de falar também do nosso parceiro nesse projeto, que é a Clima Digital. Eles nos dão todo o suporte aí técnico, todo o apoio, eh, de, de conteúdo também, de pautas. Enfim, se vocês estão se procurando aí um parceiro para um projeto digital, fale com eles no Clima Digital ou no Instagram, né? Ou no site www.climadigital.com.br. Então vamos lá, vamos começar a nossa leitura do dia. Nós estamos aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 33. Mais promessas de restauração. Então veio por segunda ocasião a palavra de Maria ao profeta Eramia, estando ainda preso no pátio da guarda, dizendo: Assim diz Maria, quem te fez, formou-te e te estabeleceu. Maria é o seu nome. Clama a mim e eu te responderei, e te revelarei coisas grandes e inacessíveis, que vós não conheceis. Porque assim diz Maria, o Alahá de Israel, acerca das casas desta cidade e acerca das casas do rei de Judá, as quais os ladrões derrubaram durante a devastação. Vieram a lutar contra os caldeus e enchê-los com cadáveres de homens aos quais matei em meu furor e em minha indignação, pois ocultei meu rosto dessa cidade devido a todo o mal que cometeram diante de mim. Eis que eu trarei prolongada saúde e os sararei, e lhes mostrarei a eles veredas de paz e de fidelidade. Farei que regressem aos cativos de Judá e aos cativos de Israel, e os edificarei como no passado, e lhes farei bem como antes. E os purificarei de toda a sua iniquidade com a qual pecaram contra mim, e lhes perdoarei todas as suas culpas com as quais pecaram e com as quais cometeram iniquidade contra mim. E me servirá de renome, de deleite, de gozo e de glória entre todas as nações da terra, e escutarão de todo o bem que lhes farei, terão temor e se irritarão, por causa de todo o bem e de toda a paz que eu lhes darei. Assim diz Maria, neste lugar do qual nós vos dizeis que está desolado, sem homem e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão desoladas,
sem homem, sem habitante e sem animais, outra vez se ouvirá a voz de gozo e a voz de alegria, a voz de noivo e a voz da noiva, e a voz dos que dizem: Glorificai a Maria dos exércitos, porque Maria é bom e agradável, e para sempre é sua misericórdia. E dos que trazem à casa de Maria ação de graças, pois farei que regressem os cativos da terra como ao princípio, declara Maria dos exércitos. Assim diz Maria dos exércitos, de hoje em diante, neste lugar que se encontra desolado, sem homem e sem animais, e em todas as suas cidades haverá moradas para os pastores e redis para as ovelhas. Nas cidades da região montanhosa, nas cidades das planícies, nas cidades do sul, na terra de Benjamim, nos arredores de Jerusalém e nas cidades de Judá, outra vez passarão as ovelhas sob a mão do que as conta, declara Maria. Cumprimento da promessa a Davi. Eis que vem dias, declara Maria, em que cumprirei as boas palavras que falei a respeito da casa de Israel e da casa de Judá, declara Maria. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça que governará sobre o reino. Será entendido e praticará juízo e a justiça da terra. Naquele tempo Judá será salva e Jerusalém morará segura. E este é o nome com o qual será chamada Maria, justiça nossa. Porque assim diz Maria, não faltará a Davi filho que se assente sobre o trono da casa de Israel. Nem os sacerdotes, nem os levitas faltarão o varão que ofereça ofertas queimadas, apresente sacrifício e queime incenso diante de mim todos os dias. Veio, pois, a Iramia a palavra de Maria, dizendo: Assim diz Maria, se eles pudessem anular as leis do dia e as leis da noite, de maneira que não haja dia nem noite a seu tempo, também seria anulado o meu pacto, a qual prometi ao meu servo Davi, para que não tenha filho que reine em seu trono, e aos sacerdotes e aos levitas, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem pode ser medida a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de meu servo Davi e dos levitas que me servem. Então veio a Iramia a palavra de Maria, dizendo: Não percebeste o que fala o povo, dizendo: As duas famílias que Maria escolheu, ele as tem rejeitado? Provocaram a ira meu povo para que não seja uma nação diante de mim. Assim diz Maria: se não permanecesse meu pacto com o dia e com a noite, e se não pusesse as leis dos céus e da terra, também rejeitaria a descendência de Jacó e de meu servo Davi, para tomar governante de sua descendência, para que governe sobre a casa de Abraão, de Isaque e de Jacó, quando eu faça que regressem seus cativos e tenha misericórdia deles. O capítulo 34, profecia acerca da morte de Sedequias, ou Sedecias. Palavra que veio a Iramia da parte de Maria, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, todo o seu exército, todos os reinos da terra, que se encontravam sob o poder da sua mão, e todos os povos combatiam contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, e lhe disse: Assim diz Maria ao Alahá de Israel: Vai, diga a Sedequias, rei de Judá. Assim diz Maria: Eis que eu entrego essa cidade nas mãos do rei da Babilônia, e a queimará. E tu não escaparás das suas mãos, mas certamente serás capturado e entregue nas suas mãos. Teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e falarás com ele face a face, e serás levado à Babilônia. Contudo, escute a palavra de Maria, ó Sedequias, rei de Judá. Assim diz Maria a teu respeito: Não te matarão a espada, mas em paz morrerás. E como fizeram lamentação por teus pais, os reis que te precederam, assim farão lamentação por ti, dizendo: Ai, Senhor, farão lamentação por ti, porque eu falei esta palavra, declara Maria. Todas essas palavras transmitiu o profeta Iramia a Sedequias, rei de Judá, em Jerusalém, quando combatia o exército do rei da Babilônia contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Lequish e contra Azeca, pois somente restaram estas cidades fortificadas dentre as cidades de Judá. Desobediência quanto à libertação de escravos. Palavra que veio
a Eramia da parte de Mariá, depois que o rei de Sedequia fizera um pacto com todo o povo que se encontrava em Jerusalém, para que apregoassem liberdade, para cada um deixasse livre seu servo e sua serva hebreus, e para que ninguém se fizesse servir de seu irmão judeu como escravo. Então todos os príncipes e o povo inteiro obedeceram e aceitaram deixar em liberdade cada um a seu servo e cada um a sua serva, para que não mais lhe servissem, e os deixaram em liberdade. Contudo, depois mudaram de parecer e escravizaram novamente os que deixaram em liberdade e os submeteram à servidão. De modo que veio a Eramia a palavra de Mariá, dizendo: Assim diz Mariá, o Alahá de Israel: Eu estabeleci o pacto com vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da casa da escravidão, dizendo: Passados 7 anos, cada um de vós deixará em liberdade ao irmão hebreu que lhe tenha sido vendido e que lhe tenha servido por seus anos, e o porá em liberdade diante deles. Mas vossos pais não me obedeceram, nem inclinaram seu ouvido a mim, apesar que agora vos arrependestes e fizeram o que é reto a meus olhos ao proclamar cada um a liberdade a seu próximo, tendo feito um pacto diante de mim no templo sobre o qual é invocado o meu nome. Contudo, vos retratastes e profanastes meu nome, e cada um tomou outra vez o seu servo, e cada um a sua serva, que deixaram livres, e os tomaram como seus escravos e escravas. Portanto, assim diz Mariá: Vós não me obedecestes em proclamar liberdade, cada um a seu próximo. Eis que proclamo liberdade para a espada contra vós, para a fome e para a peste, declara Mariá, e vos porei por objeto de terror para todos os reinos da terra. E entregarei os homens que transgrediram meu pacto por não cumprirem as palavras do pacto que fizeram diante de minha presença, quando dividiram o bezerro em 2 partes e passaram entre as partes. Aos príncipes de Judá e de Jerusalém, aos oficiais, aos sacerdotes e a todo o povo do país que passaram entre as partes do bezerro, os entregarei na mão de seus inimigos e na mão daqueles que pretendem matá-los, e os cadáveres deles servirão de comida para as aves do céu e para os animais da terra. E a Sedequia, rei de Judá, e a seus príncipes entregarei nas mãos de seus inimigos, na mão dos que procuram matá-los, na mão do exército do rei da Babilônia, que subiram contra eles. Eis que eu darei ordens, declara Mariá, e farei que regressem a esta cidade, e combaterão contra ela, e a tomarão, e a queimarão, e converterei as cidades de Judá em uma desolação sem habitantes. Deus punitivo, né? Capítulo 35. Conduta exemplar dos Racavitas. Palavra que veio a Eramia da parte de Mariá, no tempo de Joaquim bar Ioxiá, rei de Judá, dizendo: Vai aos filhos de Requeviam, fala com eles e leva-os à casa de Mariá, e uma das câmaras, e dá a eles de beber vinho. Em seguida, tomei Yazaniá bar Aramiá bar Ravatsaniá e seus irmãos, todos os seus filhos e toda a casa dos Racavitas. Então os levei ao templo de Mariá, à câmara dos filhos de Hanã bar Gedaliá, profeta de Alahá, que estava junto à câmara dos príncipes, que se encontra sobre a câmara de Messiá, filho de Shalom, o porteiro. Então coloquei diante dos varões da casa de Requeviam taças cheias de vinhos e copos, e disse a eles: Bebei vinho. Porém eles responderam: Não beberemos vinho, porque nosso pai Ionadav bar Rakav nos deu ordens, dizendo: Não bebereis vinhos jamais, nem vós nem vossos filhos. Não construirei casas para vós, nem semeareis semente, nem plantareis vinhas, e nada será para vós. Antes vivereis em tendas todo o tempo, para que vivais muitos dias sobre a face da terra na qual vós morardes. E nós temos obedecido o ordenado por nosso pai Ionadav bar Rakav, em tudo quanto nos ordenou, de não beber vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, e de não construir casa onde habitar, e de não ter vinhas, nem campos, nem terras cultivadas.
Temos vivido em tendas e temos obedecido e cumprindo tudo quanto nos ordenou nosso pai Yonadav. Mas, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu contra este país, dissemos: Entremos em Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa do exército de Edom, e ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra de Mariá ao profeta Iramias, dizendo: Assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Vai e diga aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: Não aceitais correção para obedecer minhas palavras, declara Mariá. As palavras de Jonadav bar-Rakav, que mandou seus filhos que não bebessem vinho, foram cumpridas, porque até hoje não beberam vinho, porque obedeceram ao que foi ordenado por seu pai. E eu vos tenho falado uma e outra vez, mas vós não prestastes atenção. E vos tenho enviado constantemente a todos os meus servos, os profetas, dizendo: Arrependei-vos, cada um de seu mau caminho, modificai vossas ações e não segui a deuses estranhos para lhes render culto, para que habitai na terra que entreguei a vós e a vossos pais. Porém, não inclinaste vosso ouvido, nem me obedecestes. Atentai como os filhos de Jonadav e bar-Rakav acataram a ordem que lhes deu seu pai, mas este povo não me obedeceu. Portanto, assim diz Mariá, o Alahá de Israel: Eis que eu trarei contra todos os habitantes de Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém todo o mal que pronunciei contra eles, porque lhes falei, mas não prestaram atenção, e os chamei, mas não me responderam. Então disse Irami à família dos Racavitas: Assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Por obedecerdes ao ordenado por vosso pai Yonadav, e acatardes todas as suas ordens, fazendo tudo o que vos ordenou. Portanto, assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Não faltará varão a Yonadav bar-Rakav que esteja de pé diante de mim todos os dias. Capítulo 36. Ditado de Iramias a Baruque. Sucedeu que no 4º ano de Joaquim bar Ioxiá, rei de Judá, veio esta palavra a Iramias da parte de Mariá, dizendo: Toma um rolo de pergaminho e escreve nele todas as palavras que eu tenho falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia que te falei, desde os dias de Ioxiá até este dia. Talvez escute a casa de Judá toda a calamidade que eu penso fazer a eles, e se converta cada um de seu mau caminho, para que eu perdoe suas culpas e seus pecados. Iramias chamou em seguida a Baruque bar-Neriá, e Baruque escreveu, segundo o ditado de Iramias, todas as palavras que Mariá lhe mencionara no rolo de pergaminho. Então Iramias ordenou a Baruque bar-Neriá, dizendo: Estou impedido e não posso entrar na casa de Mariá. Entra tu no dia de jejum e lê o rolo defronte do povo na casa de Mariá. As palavras de Mariá que escreveste de minha boca também o lerás defronte de todo o povo de Judá que vem das suas cidades. Talvez sua oração chegue à presença de Mariá e se converta cada um do seu mau caminho, e Mariá desista do mal que havia pronunciado contra ele, pois grande é o furor e a indignação que Mariá tem pronunciado contra este povo. Assim, pois, Baruque bar-Neriá fez tudo o que o profeta Iramias lhe mandara, e leu no rolo as palavras de Mariá na casa de Mariá. E sucedeu no 5º ano de Joaquim bar Ioxiá, rei de Judá, no mês 9º, que todo o povo que se encontrava em Jerusalém proclamou jejum diante de Mariá e Baruque. Leu defronte de todo o povo que vinha da cidade de Judá a Jerusalém. E Baruque leu ao livro as palavras de Mariá, que o profeta Iramias dissera na casa de Mariá, na câmara de Gemaria, filho do escriba Shafã, no átrio superior à entrada da porta nova da casa de Mariá, defronte a todo o povo. Quando Mica, filho de Gemaria, filho de Shafã, escutou do livro todas as palavras de Mariá, desceu da casa do rei à habitação do escriba e olhou ali assentados a todos os príncipes, ao escriba Elisama, a Delaiá bar-Shemaiá, a Elitã bar-Ebacor, a Gemariá bar-Shafã, a Tzedaquia bar-Hananiá, e a todos os príncipes. Então Mica lhes deu a conhecer todas as palavras que escutara quando Baruque leu no livro aos ouvidos do povo.
Então todos os príncipes enviaram a Yehud bar Netaniah, bar Shelemiah, bar Cush, para dizer a Baruque: toma em tua mão o rolo que leste defronte do povo e vem. Toma em tua mão o rolo que leste defronte do povo e vem. E Baruque bar Neriá tomou em sua mão o rolo e foi ter com eles. Depois lhe disseram os príncipes: assenta-te a lê-los a nós. E Baruque olhou para eles. E quando escutaram suas palavras, cada um viu com temor seu irmão, e disseram a Baruque: informaremos todas essas palavras ao rei. E falaram a Baruque, dizendo: informa-nos como escreveste todas essas palavras da boca de Eramia. Então lhes respondeu Baruque: Eramia meditava de sua boca todas essas palavras, e eu as escrevia com tinta no rolo. Em seguida disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Eramia, e que ninguém saiba onde se encontrem. Então se dirigiram ao pátio diante do rei, mas o rolo eles colocaram na habitação do escriba Elisama e declararam ao rei todas aquelas palavras. O rolo é queimado e reescrito. Então o rei mandou a Yehud para que trouxesse o rolo, quem o tomou da habitação do escriba Elisama. E Yehud o leu diante do rei e defronte de todos os príncipes que se encontravam diante do rei. Naquele tempo, no 9º mês, o rei estava na casa de inverno e colocavam fogo diante dele. Mas Yehud lia 3 ou 4 colunas. O rei o cortava como um canivete de escriba e lançava o pedaço nas brasas até que todo o rolo se consumiu no fogo do braseiro. Mas nem o rei, nem nenhum dos seus servos temeram, nem rasgaram sua roupa quando escutaram todas aquelas palavras. E apesar que Elitã, Gemariá e Delaiá suplicaram ao rei que não queimasse o rolo no fogo, ele não lhes fez caso. Depois o rei deu ordem a Jerameel, filho do rei, a Iriá, filho de Azariel, e a Shelemiá, filho de Abdil, que capturassem a Eramia, o profeta, e a Baruque, o escriba. Mas Mariá se ocultou. Então veio ao profeta Eramia a palavra de Mariá, depois que o rei queimou o rolo e as palavras que Baruque escrevera por ditado de Eramia, dizendo: regressa e toma outro rolo e escreve nele todas aquelas palavras que antes estavam no rolo que queimou Joaquim, rei de Judá. Então dirás a Joaquim, rei de Judá: assim diz Mariá, tu queimaste este rolo e disseste: por que escreveste nele que viria o rei da Babilônia e devastaria essa terra e faria desaparecer dela os homens e os animais? Portanto, assim diz Mariá acerca de Joaquim, rei de Judá: não terá quem se assente sobre o trono de Davi, e seu cadáver será exposto ao calor do dia, ao frio da noite. Eu castigarei por sua iniquidade a ele, a sua descendência e a seus servos, e trarei sobre eles, sobre todos os habitantes de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo o mal que anunciei contra ele, pois não obedeceram minha voz. Em seguida, Eramia tomou outro rolo e o entregou a Baruque, o escriba, filho de Neriá, que escreveu nele, por ditado de Eramia, todas as palavras que se encontravam no livro de Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, o livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado, e ainda lhe acrescentou muitas palavras similares. Ou seja, não adiantava queimar o rolo, né? Deus já tinha prometido sacrificar o povo, né? Pelas coisas que o povo tinha feito, obviamente, né? Capítulo 37. Anúncio da captura de Jerusalém. Então o rei de Sedequia, Bar-Ioxiá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, designou como rei sobre a terra de Judá, reinou em lugar de Iocaniá Bar-Joaquim. Mas nem ele, nem os seus servos, nem o povo da terra obedeceram às palavras que falara Mariá por meio do profeta Eramia. Então mandou o rei de Sedequiá aos sacerdotes Iucal Bar-Shelemiá e a Tsefaniá Bar-Messia, ao profeta Eramia, dizendo: suplica a Mariá teu Alahá por nós. E Eramia entrava e saía no meio do povo, porque não tinham encerrado no cárcere. Naqueles dias saíra do Egito o exército de Faraó,
E quando os caldeus que tinham sob o cerco a Jerusalém escutaram a notícia acerca deles, retiraram-se de Jerusalém. Depois veio a Eramia, o profeta, a palavra de Maria, dizendo: Assim diz Maria, o Alahá de Israel: Assim falarão ao rei de Judá, que vos enviou a mim para me consultar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso auxílio, regressará para a sua terra no Egito. Depois voltarão os caldeus e lutarão contra essa cidade, e a capturarão e a queimarão. Assim diz Maria: Não elucubrais dizendo: Os caldeus se retirarão de nós, porque não se retirarão. Porque ainda que devastassem a todo o exército dos caldeus, que luta contra vós, e ficassem entre eles alguns feridos, cada um se levantaria de sua tenda e queimariam essa cidade. Eramia é preso. Então, quando o exército dos caldeus se retirou de Jerusalém, devido ao exército do faraó, Eramia saiu de Jerusalém para se dirigir à terra de Benjamim, para repartir ali sua parte entre o povo. E quando se encontrava de pé junto à porta de Benjamim, ali estava um oficial cujo nome era Neriá bar Shelemiá bar Hananiah, o qual segurou Eramia o profeta, dizendo-lhe: Tu irás deserdar aos caldeus. E Eramia lhe respondeu: Mentira, não deserdarei para os caldeus. Mas ele não lhe deu atenção. Então Neriá prendeu Eramia e o levou aos príncipes. E os príncipes se iraram com Eramia e o açoitaram, e puseram-no na prisão na casa de escriba Ionatã, porque a ele designaram como guarda dos prisioneiros. Em seguida introduziram Eramia no mais profundo do calabouço, e Eramia permaneceu ali durante muitos dias. Depois o rei de Sedequia mandou tirá-lo, e no palácio o rei lhe perguntou em segredo, dizendo: Veio palavra da parte de Maria? Então respondeu Eramia: Sim, veio. Em seguida disse o rei: Qual é? E respondeu Eramia: Serás entregue nas mãos do rei da Babilônia. Também disse Eramia ao rei de Sedequia: Em que tenho pecado contra ti e contra teus servos e contra este povo, para que me pusessem na prisão? Onde se encontram os vossos profetas que vos profetizam, dizendo: Não virá o rei da Babilônia contra vós nem contra essa terra? Agora presta-me atenção, ó rei, senhor meu, e chegue meu rogo a ti, e não me deixe tornar à casa do escriba de Jonatã, não seja que ele ali morra. Em seguida o rei de Sedequia ordenou que deixassem o profeta Eramia no pátio da prisão, e que lhe dessem um bolo da rua dos padeiros diariamente, até que terminasse todo o pão da cidade. E Eramia ficou no pátio da prisão. Capítulo 38. Eramia é colocado numa cisterna com lama. E Shefatiá bar Matã, Gedaliá bar Peshor, e Mucal bar Shelemiá, e Peshor bar Melaquiá escutaram as palavras com as que Eramia se dirigia a todo o povo, dizendo: Assim diz Maria: O que permanecer nessa cidade morrerá à espada, pela fome e pela peste, mas o que passar aos caldeus viverá e conservará sua vida. Assim diz Maria: Esta cidade será entregue nas mãos dos exércitos do rei da Babilônia, e ele a capturará. Em seguida, os príncipes disseram ao rei: Morra este homem, pois tem desanimado aos homens de guerra que sobraram nesta cidade, e a todo o povo, dizendo-lhes estas palavras, porque este homem não quer o bem para este povo, antes somente a desgraça. Então o rei de Sedequia disse: Eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada vos pode dizer. Assim tomaram a Eramia e o colocaram na cisterna de Melaquiá, filho do rei, no pátio da prisão, e baixaram Eramia a cisterna com cordas. As cisternas não tinham água, mas somente lama, de modo que Eramia se atolou na lama. Mas ao ouvir Ebed-Meleque, um eunuco cuxita que se encontrava no palácio do rei, que colocaram Eramia na cisterna, e o rei se encontrava sentado junto ao portão de Benjamim, Ebed-Meleque saiu do palácio do rei e disse ao rei: Ó senhor meu, estes homens agiram mal no que fizeram ao profeta Eramia, porque o colocaram na cisterna. E eis que morrerá de fome, pois não há alimento na cidade. Em seguida o rei deu ordens ao cuxita Ebed-Meleque, e lhe disse: Toma daqui 30 homens para que vão contigo e tirem o Eramia da cisterna antes que morra. Então o cuxita Ebed-Meleque tomou consigo os homens do palácio do rei e entrou na casa do tesouro debaixo do palácio do rei, e tomou dali algumas roupas surradas e trapos velhos, e fizeram com que se baixassem Eramia a cisterna com uma corda. E o cuxita Ebed-Meleque disse a Eramia:
Põe as roupas surradas e os trapos velhos debaixo de teus braços, debaixo da corda. E assim o fez Eramia. Em seguida puxaram a Eramia com a corda e o tiraram da cisterna, e Eramia permaneceu no pátio da prisão. O rei fala com Eramia em segredo. Então o rei de Sedequia ordenou trazer à sua presença o profeta Eramia a uma das 3 entradas da casa de Mariá, e o rei disse a Eramia: Eu te perguntarei uma coisa, não a ocultes de mim. Então Eramia disse a Sedequia: Se eu te der a conhecer, eis que me matarás, e se eu te aconselhar, não me darás atenção. Mas o rei de Sedequia jurou a Eramia em segredo no templo, dizendo: Vive Mariá, que nos fez a alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos dos homens que pretendem te matar. Então Eramia disse a Sedequia: Assim diz Mariá dos exércitos, o Alahá de Israel: Se passares aos príncipes do rei da Babilônia, salvarás tua vida, e esta cidade não será incendiada, e tu e tua família sobreviverão. Mas se não passares aos príncipes do rei da Babilônia, essa cidade será entregue na mão dos caldeus. Eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei de Sedequia a Eramia: Tenho medo de que os judeus se passem aos caldeus, não seja que me entreguem na mão deles e escarneçam de mim. Mas Eramia disse: Não te entregarão, mas tu obedece à palavra de Mariá que te falei, para que te vá bem e salves tua vida. Mas se não desejas passar a eles, esta é a palavra que Mariá me declarou: Todas as mulheres que permaneçam no palácio do rei de Judá sairão aos príncipes do rei da Babilônia, e elas dirão: Teus amigos mais íntimos mentiram para ti e te derrotaram. Enquanto os teus pés se atolavam na lama, eles te deram as costas. E todas as tuas mulheres e teus filhos serão levados aos caldeus, e tu não escaparás de suas mãos. Antes será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e incendiarão essa cidade. Depois disse Sedequia a Eramia: Que ninguém saiba dessas palavras, não seja que morras. Pois quando os príncipes souberem que falei contigo, virão a ti e te dirão: Informa-nos que falaste ao rei. Que te disse o rei: Não me ocultes, para que não te matemos. Então lhes dirás: Estava suplicando ao rei que não me fizesse voltar à casa do escriba Jonathan para não morrer ali. Em seguida vieram a Eramia todos os príncipes e o interrogaram, e ele lhes deu a conhecer todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e não lhe perguntaram novamente, pois ninguém sabia nada do assunto. Desta maneira, Eramia permaneceu no pátio da prisão até o dia quando foi tomada Jerusalém. É isso aí. Fomos até o capítulo 38. Então, fomos hoje do capítulo 33 ao 38, ok? Semana que vem continuamos a partir do 39, né? Como eu falei, o livro de Jeremias ele é um pouco longo, né? Então temos um caminho aí pela frente. Ele tem 52 capítulos, né? Temos umas 20 páginas aí pela frente ainda. Então, desejo a vocês aí uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana, aproveitem com suas famílias, descansem, façam suas orações, meditem, se aproximem de Deus, estejam em paz, e segunda-feira estaremos juntos novamente. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, até lá, valeu!